Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridos companheiros, muito boa noite. Sejamos todos bem-vindos ao nosso canal para mais uma programação espírita. Nessa nossa noite de hoje, nós iremos conversar sobre evolução anímica. O que vem a ser evolução anímica? Evolução anímica é o nome que nós encontramos em doutrina espírita para o estudo sobre o progresso dos seres, o aprimoramento progressivo dos corpos. Aquilo que nós poderíamos chamar, olhando apenas o lado material, como sendo a evolução das espécies. O que pensa o Espiritismo sobre isso? O que é que o Espiritismo trabalha sobre essas questões? Como que a doutrina espírita fala que todos esses fenômenos teriam acontecido? A nossa própria ciência trata deste assunto de maneira, assim, até muito recente. É recente no universo científico as discussões sobre esse mecanismo através do qual os corpos evoluíram e se transformaram progressivamente em uma outra espécie. Desde o começo da história da humanidade, os homens sempre se perguntaram como é que tudo começou, como é que tudo surgiu, como que surgiu a vida, como surgiram os seres, de onde veio a natureza e como surgiu o homem. Essas perguntas têm incomodado os estudiosos há muitos séculos. E nós acabamos forjando o nosso pensamento sobre como é que tudo surgiu em cima de um modelo religioso e não de um modelo científico. O Ocidente, essa região da Terra virada para o lado aonde o Sol se põe, o Ocidente, e aí compreendendo fundamentalmente a Europa, a África e também as Américas, nós tivemos uma presença muito pujante do cristianismo dentro desse espaço. E o cristianismo, quando ele se desenvolveu sob a tutela dos grandes divulgadores do Evangelho, trouxe a reboque com ele pensamentos judaicos. Então, nós acabamos absorvendo um cristianismo que tem muitas raízes também no judaísmo. Por esse motivo, muitas das verdades que o Espiritismo encontrou na Terra quando surgiu em 1857, não são propriamente verdades cristãs. O Espiritismo se defrontou com verdades também judaicas quando veio a surgir no planeta. E como na história do cristianismo não existe nada sobre a origem do mundo, sobre a origem das coisas, ficou vigindo como pensamento da nossa humanidade aquilo que era apresentado pelo judaísmo. Então, qual foi o resultado disso? A nossa concepção de como tudo começou, ela não é apoiada em aspectos científicos, ela foi apoiada em aspectos religiosos.
E que religião? O judaísmo. Mas por que o judaísmo? Porque o Ocidente é majoritariamente cristão e o cristianismo trouxe os conceitos judaicos junto com ele. Então, nós nos tornamos cristãos com tintas de judaísmo. E entre essas verdades judaicas que os cristãos absorveram e que se tornaram voz corrente, é a ideia da criação apresentada por Moisés no livro do Gênesis, no capítulo 1 da sua obra. Ali estariam descritos os 6 dias da criação, 6 dias nos quais Deus, a cada dia, criou um ente diferente, elaborando assim a formação das criaturas até o homem. No primeiro dia fez a luz, separou as águas das terras. No segundo dia, criou os mares e fez os continentes. No terceiro dia, foi criando as estrelas, depois o sol, a lua, criou os peixes, aí depois, no quarto dia, já criou os animais que vivem na terra, depois os grandes animais, e no sexto dia criou o homem. E no sétimo descansou. Esse conceito, que é um conceito judaico, ele é um conceito mitológico, porque ele nasce exatamente de uma proposta religiosa, ele não tem nenhum forro científico para que se possa apoiar. Não estou aqui falando mal da crença de ninguém, mas estou apenas dizendo que isso é um conceito mais metafórico do que propriamente um conceito real do que tem acontecido. E acontece que, como a religião deu as cartas na civilização ocidental até bem pouco tempo, então, até bem pouco tempo, a gente acabou rezando essa mesma cartilha e ensinando que as pessoas eram fruto de um processo de ocupação a partir de Adão e Eva. Isso foi muito ensinado, isso era apresentado de forma inquestionável, porque fazia parte do arcabouço dos conhecimentos vigentes na religião, e os conhecimentos religiosos nessa época, Albertina, não poderiam ser questionados. Por esse motivo, os séculos se passaram e esses 6 dias da criação se tornaram como uma matéria não passível de mudança, um dogma, uma situação através da qual se tinha uma explicação de como tudo havia surgido e não cabia aos homens questionar aquilo que estava escrito nos livros religiosos. Então, ficou valendo essa verdade. Essa verdade ficou assim exatamente pelo fato de que a religião matava quem questionasse, levava para a fogueira, torturava. Então, as pessoas recuaram com relação a isso, e os séculos e milênios foram se passando e ninguém tinha coragem de pesquisar, de investigar. Foi somente a partir do século XIX, mais especificamente do final do século XVIII, com o advento da Revolução Francesa, que começa a se dar uma ruptura entre ciência e religião. A ciência começa a se libertar da religião e começar a dizer o que ela pensa, porque ela estava subjugada pela religião. A religião é que dizia o que ela poderia dizer que era verdade. Perseguiu cientistas, matou uma série deles, matou Giordano Bruno, matou Michel Servet, nossa, uma quantidade imensa de outros foram perseguidos, Galileu perseguido, Tycho Brahe também perseguido, muita gente foi perseguido ao longo da história, outros tiveram um temor muito grande ao fazerem investigações e, por isso, assim, até atrasou muito o nosso conhecimento científico. Mas foi no período do século XIX que começaram a surgir as primeiras ideias que tinham a audácia de questionar o que estava colocado. Antes, a ideia era muito clara e não se mexia nela. Os animais provêm sempre de um outro animal ou de uma condição inorgânica que os cria. Rebole. Em 1524, nós temos um experimento feito por um pesquisador chamado Aldovandro.
Ele fez um livro, em 1524, no qual ele descreve como criar ratos. Ele diz que você pega uma camisola suada, restos de comida, passa nessa camisola suada e coloca ela num lugar úmido, onde não tenha luz, e deixa essa camisola lá. Quando você for dias depois lá, tem ratos. Então, de onde vieram os ratos? Da sujeira. Esse era o pensamento da época. Veio da sujeira, foi naquela sujeira que o rato surgiu, e não que os ratos tenham vindo de outro lugar atraídos pela sujeira. Então, naquela época, a ciência dizia, não, realmente a matéria inorgânica pode gerar matéria orgânica. Essa era a grande defesa da época. E, por conta disso, admitia-se outras coisas, como, por exemplo, que os patos surgiam daquela espuma que fica na beira do lago, é aquela espuma que dá origem aos patos. Olha quantas ingenuidades nós possuíamos. Nós ficamos com esse pensamento durante muito tempo, acreditando, inclusive, que os animais eles haviam sido criados por Deus do jeito que eles são hoje, ou seja, Deus criou todos os animais da forma que eles são, e esses animais se apresentam hoje da mesma maneira que saíram das mãos do Criador. Mas foi em 1829 que começaram as primeiras investigações, os primeiros estudos para tentar desconstruir essa verdade. O espiritismo não tinha nem surgido ainda. E já apareciam os primeiros estudos feitos pelo Conde de Lamarck, no início do século XIX, logo no início. Ele vem apresentar uma teoria que chamava Lei de Uso e Desuso de Lamarck. Lamarck chegou à conclusão que não era verdade que os seres não evoluíam. Ele conseguiu pegar fósseis de animais antigos e conseguiu concluir que aqueles animais haviam evoluído, que não era verdade que os animais estavam hoje como eles haviam saído da mão do Criador. Ele percebeu que havia um processo de evolução nesses seres. E ele, então, se pôs a investigar e chegou a uma conclusão. A conclusão que Lamarck chegou já não é mais aceita como científica. Ela foi derrubada. Mas é bom a gente lembrar, só para a gente ver como é que foi a evolução do mecanismo de entendimento das coisas. Lamarck dizia que quando um animal ele utiliza um determinado órgão que ele tem, ele utiliza uma parte do corpo dele de maneira muito intensa, o filho nasce com aquela parte desenvolvida. Olha só. Então, diz assim, por que a girafa, ao longo do tempo, o pescoço dela cresceu? Eu vejo nos fósseis antigos que as girafas tinham o pescoço mais curto. E cada fóssil que eu pego, o pescoço da girafa vai crescendo, crescendo. Por que cresceu? Então, ele dizia, cresceu porque a girafa fazia esforço para comer o galho que tinha comida mais alta, ela se esforçava, e esse esforço para esticar o pescoço para comer passava para a descendência. E quando o filhote nascia com um pescocinho maior porque o pai tinha feito esforço. Essa era a lógica de Lamarck, lei do uso e do desuso. Se o animal não usasse um determinado órgão, ele automaticamente ia caindo em desuso, seus filhos não iam ter aquele órgão porque o pai não usava, e assim ele ia diminuir até desaparecer. Essa teoria, ela até, de certa maneira, fez um pouco de sucesso no mundo. As pessoas até se empolgaram com o pensamento de Lamarck. Mas houve um pesquisador chamado Eastman que fez uma pesquisa que derrubou a tese de Lamarck. Ele pegou ratos e ele cortou o rabinho do rato. O rato nascia, ele cortava o rabo do rato. E deixava o rato viver sem o rabinho. 60 gerações depois, ele deixou os ratos nascerem com o rabinho e não cortou. Porque ele disse o seguinte, se em 60 gerações o rabo do rato não foi usado, e Lamarck estiver certo, o rabo vai ficar mais curto, porque não usou, vai atrofiar. E aí ele mediu, e qual foi a surpresa?
o rabo do rato não tinha diminuído de tamanho. Então, não era, por essa lógica, verdadeira a ideia da lei do uso e do desuso. A girafa deveria ter tido um crescimento do pescoço por uma outra razão, que não era aquela que estava sendo apontada por Lamarck. O mundo, então, entrou numa nova dúvida. Se não é assim, como será? Nós teríamos que esperar, Célia, que os anos se passassem e um pesquisador muito jovem, chamado Alfred Russel Wallace, aparecesse no cenário das pesquisas científicas sobre evolução. Ele era jovem, havia ido para a Ásia e tinha encontrado uma série de crânios humanos primitivos. Encontrou vários crânios e conseguiu fazer uma linha crescente da evolução desses seres que vieram antes dos homens. Ele conseguiu desenhar essa linha. E ele conseguiu estabelecer uma teoria de como é que isso tinha acontecido. Só que ele era muito jovem. Ele disse, se eu colocar isso, ninguém vai me acreditar. Eu precisaria que alguém que tivesse mais respaldo do que eu falasse a mesma coisa para que eu pudesse publicar as minhas pesquisas sobre a evolução do homem. E ele descobre que existia um pesquisador chamado Charles Darwin, que ele também vivia na Inglaterra, tal como Alfred Russel Wallace. Os dois eram ingleses. O Wallace procura por ele e diz, professor, o senhor é bem mais velho do que eu. O senhor tem muito mais respeitabilidade na academia do que eu. E eu sei que o senhor andou fazendo umas pesquisas sobre a evolução dos seres e chegou a uma conclusão. E eu sei que a sua conclusão o senhor não publicou porque o senhor é um homem muito temente a Deus. E não quer se indispor com a divindade, porque a hora que o senhor publicar o que o senhor sabe, o senhor vai tirar Deus da jogada e isso pode representar uma ameaça para a sua religião, para a sua vida, para tudo. Então, eu sei que o senhor teme publicar o seu livro, que está pronto há muitos anos. Só que o senhor não publicou, eu tive notícias sobre isso. Pessoas muito próximas do senhor me informaram. Mas eu queria que o senhor publicasse sua obra. Porque eu vou publicar a minha, que tem a mesma teoria do senhor. Eu vi que o senhor estudou os animais, eu estudei só o homem. Mas a minha conclusão de por que evolui é a mesma sua. E eu não quero tirar essa primazia do senhor. Vá, publique seu livro para dar respeitabilidade e depois eu publico o meu. E assim, Charles Darwin ficou muito incomodado e resolveu se aconselhar com seu amigo Huxley. E Huxley disse, publique. Porque se você publicar, seu nome ficará conhecido na história. Se você não publicar, a teoria que é sua vai ser conhecida como o Wallacismo, de Wallace. Vá, publique o livro. E Darwin, então, publica o seu livro, A Origem das Espécies, onde ele apresenta uma tese de como é que pode ter acontecido a evolução das espécies. Vamos comparar com o pensamento do Conde de Lamarck. Lamarck dizia que o pescoço da girafa cresceu porque ela fazia esforços e, como ela fazia esforço, o filho nascia já com a consequência do esforço que o pai fez. É a mesma coisa que nós dizemos assim, se o pai for para a academia todo dia puxar ferro, todo dia puxar ferro, o filho será musculoso. Faz sentido isso? Se o pai puxa ferro, o filho já nasce marombado. Não é verdade. Não é verdade. Só que naquele período ninguém conhecia genética, ninguém conhecia nada desses assuntos mais técnicos de biologia. A genética só iria ser iniciada em 1880, quando as experiências de Mendel com as ervilhas começassem a fazer os seus primeiros resultados. Então, era difícil, muito complicado, que eles conseguissem
encontrar uma resposta satisfatória, mas Darwin, observando os animais, havia criado uma teoria por que os animais evoluíam. Olha como é diferente. Enquanto o Conde de Lamarck diz que o pescoço do filho cresce porque o pai esticou, a tese de Darwin é a seguinte: existem girafas do pescoço curto e girafas do pescoço longo. A comida está disposta nas árvores. A girafa que tem o pescoço curto, ela come só na parte mais de baixo. Ela só se alimenta do que está aqui embaixo. Mas ela não pode se alimentar do que está lá em cima. Mas a girafa do pescoço maior, ela come aqui embaixo e come lá em cima também. Quem tem maior chance de sobreviver? Qual animal tem maior probabilidade de alcançar a idade adulta? Sim, a girafa do pescoço maior. A girafa do pescoço menor não tem condição de sobreviver. Ela não consegue comer, então ela não tem uma expectativa de vida maior. Consequentemente, ela entra num processo de definhamento e morre. E não consegue se reproduzir. Quem se reproduziu? Reproduziu a girafa que tinha o pescoço mais comprido. Então, evidentemente, a girafa vai apresentar um pescoço cada vez maior, porque aqueles que têm a característica genética de ter um pescoço grande vai ter filhos e vai jogar essa carga genética no corpo dos seus filhos. Aí é bem diferente do que Lamarck apresentava. Eita, que a teoria de Darwin, quando caiu no mundo, foi como uma bomba. Meu Deus do céu. Logo em seguida, Wallace, no ano de 1860, publica A Origem do Homem. A Origem do Homem, apoiado por Charles Darwin, eles escrevem juntos essa obra, dando muito mais musculatura para a teoria e mostrando a evolução dos crânios, investigando os fósseis. Nossa, foi uma loucura na humanidade, uma loucura, uma loucura. Foi uma coisa de doido isso. Mas Darwin resolvia um problema, mas criou outro. Resolveu como foi que evoluiu, mas não explicou como é que isso tudo surgiu, né? Só sabia como é que as coisas tinham evoluído. Provou que as espécies evoluem. A teoria de Darwin ela foi aceita durante muito tempo. Nossa, muito polêmica, desgastada. Ela foi a teoria escrita, ensinada e apresentada como a verdade até 1900. Em 1900 surgiu uma nova teoria, que é a teoria que está vigindo hoje. Não é mais a teoria de Darwin. A teoria de Darwin ficou para trás. A teoria que hoje vige chama-se teoria sintética da evolução ou mutacionismo. E o autor não é mais Charles Darwin. O autor agora é Hugo de Vries, um belga. Ele, vindo depois de Mendel, com as histórias das ervilhas, o conhecimento da genética, o conhecimento do DNA, ele conseguiu fazer um trabalho muito mais completo. E onde foi o problema? O problema é que Darwin dizia que a evolução dos seres ela se dava numa espécie de contínuo, ou seja, os animais evoluíam continuamente, como se fosse uma corrente com elos que não se quebravam. Cada animal ia se modificando no outro, até chegar lá em cima. Só que, na prática, não era o que acontecia. A evolução tinha saltos. Ele tinha uma girafa com esse pescoço, a próxima já tinha um pescoço maior. Não tinha o que ele queria, que era milimetricamente acontecer a transformação dos seres. Não acontecia. Darwin dizia, milimetricamente. Não era milimetricamente, mas era o que ele acreditava que fosse. E como ele não achou as partes dessa grande cadeia que levava a evolução num contínuo, ele disse que a cadeia estava com elos perdidos. E no futuro, os elos seriam encontrados e poderia se provar que aquilo era uma corrente de animais que se modificavam bem devagarinho um no outro, sem saltos efetivos. Nunca deu certo. Nenhum animal tem a corrente perfeita. Nenhum animal. Darwin não conseguiu achar a cadeia de nenhuma espécie. Encontrou a evolução, mas toda cheia de falhas, com buracos. Esse animal está aqui com uma característica, daí a pouco ele está diferente, depois diferente,
aparece uma barbatana, um braço, uma coisa. E ele queria que se aparecesse um braço, aquilo fosse surgindo bem devagarinho. Não foi o que aconteceu. Então, a teoria dele teve muita dificuldade por isso. Essa é a questão que a teoria sintética da evolução, ou a teoria de Hugo de Vries, vem responder. A evolução não se dá num contínuo, dizia Hugo de Vries. Ela se dá aos saltos. Por isso que não temos elos perdidos. Hugo de Vries descobriu o seguinte, que a carga genética que as criaturas trazem, elas são a soma de seu pai e sua mãe. Então, por exemplo, eu tenho um genoma, tenho esse corpo, tenho essas características físicas, porque eu herdei do meu pai e porque eu herdei da minha mãe. O DNA de minha mãe com o DNA de meu pai se juntaram e fizeram o meu DNA. Beleza. Seria simples se fosse só isso, mas não é. Durante o processo da formação do bebê, ou seja, a embriogênese, as mulheres estão sujeitas a uma série de radiações. Radiações que vêm do espaço, ou seja, das estrelas, emitem raios de uma altíssima frequência que pode bater na pele e formar o câncer de pele, né? E também pode colidir com as estruturas que estão sendo formadas dentro dos úteros. O raio gama que as estrelas emitem, ele vem, atravessa tudo, atravessa o corpo da mulher e pode bombardear o DNA do bebê em formação e provocar uma alteração nele. A criança, então, nasceria com uma mutação, levando à conclusão de que nós não somos a soma simples de mamãe e papai. Não somos. Porque nós podemos ter características em nós que nossos pais não tinham. Ou seja, no processo da embriogênese, houve a mudança de um gene, ou seja, houve uma mudança, uma mutação. E o DNA mudou. Então, eu tinha, por exemplo, pais de olhos escuros e mãe de olhos escuros. O filho vai nascer de olho escuro. Tranquilo. O olho é escuro, vai nascer escuro. Não nascia todo mundo de olho claro. Como é que pode? Houve uma mutação. A genética poderia até explicar, ele era heterozigoto e tal, mas imagine um casal de homozigotos que nasce com um filho de olho azul. Como é que pode? Problema de mutação. A mutação acontece. A mutação é o fenômeno biológico através do qual o filho apresenta uma característica que não veio de nenhum dos dois. O pai está aqui, a mãe está aqui, o genoma do pai não dá isso, o genoma da mãe não dá isso, mas o genoma do filho tem, porque biologia não é ciência exata. O bombardeio que a gente sofre dos raios estelares, o bombardeio que a gente sofre da matéria radioativa que está debaixo da Terra, bombardeia o tempo todo o nosso material genético e pode provocar, sim, alterações que venham a deformar os indivíduos que nascem ou podem trazer algumas mutações, umas mais simples, outras mais complexas. De tal forma que nós, que estamos hoje ouvindo essa live, nós podemos ser mutantes. Sim. Nós podemos trazer no nosso organismo uma característica incrível. Uma proteína que não permite a Covid. Uma proteína que impede a malária. Trazer no sangue um instrumento que permite com que a gente seja imune a determinada doença. Podemos nascer com uma sensibilidade maior para determinada coisa. Então, nós já temos uma quantidade enorme de pessoas que dizem, não, fulano ele tem uma característica, ele não pega malária, não, ele não pega AIDS, tem gente que não pega AIDS. Convive com o parceiro é infectado, infecta as pessoas, não pega. Ele tem uma proteína no sangue dele que não permite que a AIDS se manifeste. Isso é muito interessante. Então, nós somos mutantes de várias coisas, na transformação dos nossos corpos, como é que eles aconteceram. Eu vou contar só uma para a gente entender como é que isso acontece. Todos nós saímos da África. Todos nós. A origem dos homens estão na África. Pele muito escura, por conta do sol escaldante daquele lugar. Um sol terrível.
Então, a melanina, que é aquela substância que cobre a pele, ela reduz a intensidade dos raios de sol sobre a pele. Tanto que você dificilmente tem câncer de pele em pessoas da pele negra. O câncer de pele ele é muito mais comum em pessoas da pele clara. Por quê? Porque não tem melanina. A pele negra é excelente para lidar com um sol forte. A pele branca não serve para um sol pesado. Você colocar uma pessoa da pele branca na zona tórrida da Terra, ela sofre miseravelmente porque arde o sol na pele dela. Muito mais do que na dos outros, e ainda por cima, ela é muito mais predisponente a processos cancerígenos. Então, o que aconteceu conosco? Nós saímos da África e fomos subindo a latitude, né? Entramos na Europa e fomos subindo, subindo, subindo. Quanto mais a gente subia, menos sol tinha. Menos sol tinha. Só que a gente veio de uma região que tem sol em abundância, que era a África subsaariana. E a gente veio subindo, o sol ficando cada vez mais escasso, e o sol, na verdade, precisa estar na nossa alimentação, porque o sol, os raios solares é que nos permitem a fixação da vitamina D. A gente come a vitamina D, mas a fixação dessa substância, ela só fica se nós tivermos contato com o sol. Então, a pessoa sai com a pele escura e vai para uma região de baixa intensidade solar, ela tem problema de raquitismo, ela não, o sol faz falta para ela. Então, eles não sobreviviam com muita facilidade. E foi nesse período que uma mutação aconteceu. Surgiu um cara com a pele mais clara, uma mutação. Esse indivíduo da pele mais clara teve mais condição de se adaptar, foi mais saudável, porque com pouco sol, se tornou mais capaz, se reproduziu, gerou outros filhos que cruzaram entre si, a pele foi ficando mais clara, foi. E é por isso que os olhos são mais claros e a pele é mais clara, porque eles se adaptam melhor a um clima mais brando, enquanto que a pele negra tem mais dificuldade de se adaptar nessas regiões do planeta. Isso estou falando lá atrás. Hoje isso não é tão relevante, porque se a pessoa tiver falta de vitamina D, ela toma um complexo e acabou e resolve. Mas na época do surgimento das etnias dentro do planeta, isso foi muito importante para que se fizesse esse tipo de situação. Então, as mutações, elas são exatamente dessa forma. E aí a gente pergunta, e o que a doutrina espírita acha de tudo isso? Nós temos em Doutrina Espírita uma obra muito interessante de 1958, chamada Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Ali ela vai dizer que tudo isso é verdade. Os seres evoluem ao longo do tempo e houve um grande trabalho do nosso governador planetário no aprimoramento das espécies até chegar a esse estágio que estamos hoje. A doutrina espírita não nega nada do que a ciência diz. O que a ciência fala? Que nós éramos seres unicelulares, nos tornamos seres pluricelulares, e aí fomos nos desenvolvendo, passando pelos peixes, pelos anfíbios, répteis, aves, mamíferos, primatas, até chegar no homem. É verdade. Então, essa grande saga que a gente ouve falar na biologia, essa grande saga aconteceu, de verdade. Nós estaríamos nisso. E o que a doutrina espírita fala sobre a chamada mutação? A mutação também aconteceu. Como é que essa mutação acontece? Eu pego um animal qualquer, sei lá, eu quero fazer o aprimoramento de um coelho, para que o coelho seja mais veloz, para que o coelho consiga sair da caça de um lince. E eu percebo que o lince ele está sendo muito exitoso, ele corre atrás da lebre, ele sempre pega o coelho, sempre pega. Então, preciso dotar essa lebre, esse coelho, com algum recurso que permita com que ele saia mais. Precisa de mais velocidade. Então, vamos colocar mais músculo nele. Quando
um desses animais, uma lebre, um coelho, desencarna, eles pegam o princípio espiritual, ou seja, a alma do animal, levam no mundo espiritual e trabalham esse animal, em termos de espírito, para que ele desenvolva uma característica genética de ter pernas mais musculosas. Vou repetir o que eu estou falando. Eu pego o coelho, que tem a perna pouco habilidosa para sair do lince. No mundo espiritual, ele já morto, eu pego a alma, digamos assim, do coelho, ou seja, o princípio espiritual que animou o coelho, e eu manipulo energeticamente aquela estrutura fluídica que o coelho possui para que ele tenha uma perna mais musculosa, uma estrutura orgânica melhor. Vai demorar para fazer isso, porque você tem que condicionar o princípio espiritual a ter essa visão, você tem que trabalhar. Está pronto. Agora vamos reencarná-lo. Quando você for levar para o coelho um novo bebezinho que vai nascer, se encarna aquele que a gente estava trabalhando na alteração dele. Então, você pega aquele elemento modificado e encarna. Quando ele encarna no material genético, ele vai impulsionar progressivamente as transformações por mutação, e o código genético que o pai coelho e a mãe coelha deram vai ser alterado, vai ter uma mudança nele, de tal maneira que quando for formar a coxa, não vai nascer musculosinho. E essa musculatura vai dar condição dele ser mais veloz do que o lince, e vai poder fugir, se reproduzir e mandar essa característica genética para os descendentes dele, que vão se multiplicar, aprimorando essa característica genética, e uma nova característica surge. E a lebre, que era mais lenta, é devorada e desaparece, e a lebre veloz agora é que vai tomar conta da pradaria, que agora ela estará lá e ela é muito mais hábil para o lince. Até que vai chegar um momento que a gente vai dizer o lince está comendo pouco, porque a lebre está escapando muito dele. Temos que melhorar o lince, aí melhora o lince, melhora a lebre, melhora o lince. É assim, então são mutações, é brusco, não é lentinho, não. É uma mutação de uma vez só, plá, e o animal já apresenta uma característica. Surge uma barbatana, some uma barbatana, a cor do animal muda, ele apresenta uma característica que seus pais não possuíam. E isso se dá em função do trabalho que os espíritos desenvolvem no mundo espiritual para promover a mudança dos seres. Então, é dessa forma que vão acontecer as transformações que a gente tanto vê dentro da genética. E aí as pessoas perguntam, sim, mas e aí? Quem estava certo? Era Hugo de Vries ou é o Charles Darwin? Quem está certo? Os dois estão certos. Por quê? Porque se eu olhar só o mundo material, aí quem está certo é o mutacionismo, aí é Hugo de Vries. Charles está errado. Mas se eu olhar o mundo material e o mundo espiritual, ou seja, a evolução em dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, se eu enxergar as duas rodas girando, eu vou ver que os elos perdidos estão todos lá em cima. Se os elos perdidos estão todos lá em cima, então eu posso dizer que, na verdade, na leitura daquilo que a gente pode fazer, fica lógico para todos nós que Charles Darwin fala de um sentido correto quando ele toma mundo espiritual e mundo corporal. Quando se fala só de mundo material, aí sim quem está certo é o De Vries. Doutrina espírita ensina como que se dá o processo da chamada evolução das espécies. Isso respondeu uma pergunta, mas não respondeu a outra. Como é que tudo surgiu? Porque tudo bem. Evolui, né? Tá legal, evolui. Mas como surgiu a vida? Como que tudo surgiu? Essa pergunta é uma pergunta mais difícil. A obra de Charles Darwin é de 1859. A resposta para essa pergunta só veio 76 anos depois, com uma pesquisa feita por um russo chamado Alexander Ivanovich Oparin.
Oparin estudou a Terra no período que não tinha sequer vida e concluiu que os raios solares, batendo em matéria inorgânica simples, como vapor de água, amônia, gás carbônico, fazia com essas movimentações de moléculas a criação de aminoácidos, que é uma estrutura mais complexa, mas não tanto. Ele é pesado, ele caía nos lagos, e ali eles iam se juntando, nos milênios e milênios se juntaram esses. Isso que estou falando não é doutrina espírita, não. Isso é a teoria de Alexander Ivanovich Oparin. Então, esses aminoácidos se juntavam, formavam proteínas. Essas proteínas se juntavam na forma dos chamados coloides, que eram uma espécie de uma gelatina, era uma substância gelatinosa. E essa substância gelatinosa chamada coloide se agrupava num objeto ainda mais complexo chamado coacervado. Os coacervados eram como se fossem aquelas organelas da célula, e num dado momento, uma fita de proteína, lipídios e proteína circundava as organelas e formava a membrana. E aí tínhamos a primeira célula. Essa é a teoria apresentada por Oparin para explicar como que a vida surgiu. Seu pensamento apresenta a tese de que, na verdade, a vida orgânica veio da vida inorgânica, justificando como é que tudo apareceu. Como é que a doutrina espírita enxerga essa teoria de Oparin? Como verdadeira. A obra de Emmanuel, de 1938, A Caminho da Luz, fala de que, num dado momento da história da humanidade, as águas ficaram cobertas de uma substância gelatinosa. A mesma definição que Oparin deu. E só que Emmanuel dá o nome de protoplasma para essa substância, que o Oparin chamou de coacervados, essa nomenclatura. E aí essas estruturas deram origem às células, que foram se multiplicando ao longo do tempo, se aproximando, criando seres cada vez mais complexos, até o surgimento da espécie humana. E aí alguém vai perguntar assim, mas como que pode ter isso acontecido? Porque não é obra do acaso. Porque os espíritos trabalham na elaboração das formas. Então, eles estimulam no plano espiritual a formação de um novo ser, e esse indivíduo, quando ele encarna, ele impulsiona e vai criando as características que vai promovendo a evolução dele. Então, os animais vão evoluindo ao longo do tempo. E nós também vamos evoluindo junto com eles. Ou seja, tudo está em processo de evolução. O homem, nós, seres humanos, nós, não somos o final da evolução. Nós somos ainda um corpo muito imperfeito. Nós ainda adoecemos, não adoecemos? A gente não tem um vírus que ainda nos mata? A gente não tem um sistema imunológico já perfeito, desenvolvido, que é resistente a todo tipo de vírus. Estamos ainda em formação. Os nossos corpos estão em mudança, a maneira de como eles funcionam, o tamanho dos nossos corpos, tudo isso está em mutação. Quando a gente vai na Europa, a gente visita as armaduras daqueles cavaleiros medievais e tal, você fica imaginando que você vai encontrar uns gigantes lá. Eles eram tudo baixinho. Pelo tamanho das armaduras, você vê como eles eram bem menores do que nós. Nós somos bem mais altos do que eles. Eles tinham uma faixa de 1,60 m, 1,70 m os mais altos. Eram homens menores. Eles eram pequenos. Porque as espécies, quando elas evoluem, elas vão também crescendo de tamanho. Nós não somos o final da evolução. Estamos longe de ser. Não somos. Assim como os animais também não chegaram no ponto limite da sua evolução. Eles também estão evoluindo. Os animais evoluem, nós evoluímos, as plantas, tudo evolui, tudo está em grande processo de transformação, de evolução. Os estudiosos dessa parte da biologia, eles dizem uma coisa muito interessante. Eles dizem o seguinte, que o ser humano foi a primeira espécie no planeta a tomar consciência de si própria. As outras não sabem, não têm ainda inteligência para isso. Mas se todo mundo está evoluindo, não parece razoável que um dia
outras espécies também terão a inteligência que o homem tem? Se o homem evolui, e o cachorro também, não dá para imaginar que um dia poderá ter um cachorro inteligente, com pensamento contínuo, como tem o homem? Então, qual é a leitura que a doutrina espírita faz de tudo isso, pegando desde o princípio até o final? Nós temos em O Livro dos Espíritos uma questão, que é a questão 540, aonde no trecho final da resposta diz: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Então é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Então, nós estamos todos numa grande cadeia. Desde o átomo primitivo, não é o átomo que a gente conhece, deve ser alguma coisa anterior ao nosso, até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Pergunta 540, depois pode pegar lá para confirmar o que eu estou dizendo. Então, o arcanjo já foi átomo. Como é isso, pelo amor de Deus? Eu fui um mineral. Eu fui um pedaço de pedra. Não exatamente. Porque a pedra não tem vida orgânica, então ela não tem nascimento, morte, reprodução. Então, os princípios espirituais, eles não encarnam na pedra, não tem encarnação. A pedra nasceu. Não. Ele experimenta, ele fica conectado, aprendendo a manipular aqueles átomos, aquela estrutura atômica. Ele vai aprender. São extremamente primitivos, gente. Nunca habitaram uma célula orgânica. Nunca tiveram a oportunidade de reger uma célula. Nunca. Uma célula é um negócio muito complexo, é um monte de organela. Tem que alimentar, ela tem que excretar, ela tem que se movimentar. Olha, é complicado uma célula. Nunca tiveram uma célula para tomar conta, só moléculas. Então, são princípios espirituais muito primitivos. Antes deles, estavam aqueles mais simples, que tomavam conta só do átomo, né? Não da molécula, mas do átomo. E tinha um pendurado num elétron. Meu Deus, que criação infinita tu fizeste! Meu Deus, quantos princípios espirituais existem numa gota d'água? Eu pego uma gota d'água, quantas bactérias tem ali dentro? Quantos protozoários tem ali dentro? Cada um deles é um princípio espiritual diferente. Eu tenho moléculas de água. Cada molécula de água tem um princípio inteligente nessa molécula. E numa ameba que está dentro da minha gota de água, essa ameba está cheia de organelas, que são cheias de moléculas. Cada molécula tem um princípio inteligente ligado a ela, e cada átomo, e cada elétron é uma cadeia infinita. Então, nos seres inorgânicos, a gente não encarna, a gente se conecta, a gente fica ligado a eles, aprendendo, experimentando, se desconecta quando precisa aprender estruturas mais complexas. Vai chegar o momento em que nós seremos convidados a habitar uma célula. Nossa, é como ganhar uma carteira de motorista. A gente vai poder pilotar uma célula inteira, comandar a respiração dessa célula, a alimentação, fazer ela funcionar. Meu Deus, é um universo para tomar conta. E durante muito tempo nós ficamos apenas com uma célula para tomar conta. O tempo foi passando, nós fomos convidados a integrar a gestão de um animal que tinha mais de uma célula, e a gente começou. Seres ainda muito primitivos, isso há 1 bilhão de anos atrás, seres primitivos, dentro dos lagos. E a gente foi aprendendo com aquelas formas que hoje a gente vê no fundo do mar, naquelas estruturas que não tem coluna vertebral, aqueles seres assim bem esquisitinhos, que se movimentam dentro da água, e se fica olhando, gente, isso é uma forma viva,
pequenininhos, bem pequenininhos, se movimentando dentro da água, se ensaiando para a vida. Aí vai assumindo estruturas mais complexas, estruturas mais robustas, e os galhos vão se abrindo, porque uns vão ficando estagnados em determinado padrão de evolução, e outros vão desafiando e vão seguindo para frente. Tem uns que dizem, não, eu vou ficar aqui, estou adaptado aqui nesse meio, eu como, aqui eu me reproduzo, aqui eu vivo. Então, ela não tem desafios, não evolui e fica estagnado. O crocodilo, se não tiver desafios, fica estagnado. Está há centenas de milhões de anos estagnado, porque está confortável para ele. Ele não sente ainda desafios para mudar. E assim a gente foi se transformando lentamente e nos tornamos, então, peixes. Esse período já era um período lindo, a gente já estava habitando um corpo que tinha coluna vertebral, né? Um corpo que tinha várias células, já tinha vários sistemas digestório, circulatório, respiratório, urinários, reprodutor. Uma coisa linda ser peixe. Só que os peixes, eles não têm relação sexual. O peixe sobe para a cabeceira do rio, desova as suas sementes e vai embora. A fêmea vai para o mesmo lugar, deixa as suas sementes e vai embora. Como é uma calmaria, as sementes masculinas e femininas se encontram, fecundam, nascem os alevinos e daqui a pouco eles estão descendo o rio. Mas eles não conhecem papai e não conhecem mamãe. Não há uma relação entre os indivíduos. Mas eles sobem a cabeceira do rio, pulando contra a correnteza para ir deixar suas sementes lá em cima, para ter a possibilidade de se multiplicarem. E foi assim, nós éramos peixes, vivíamos dentro da água. Imaginemos uma metáfora que tem uma grande árvore que dá frutos e que esse fruto cai dentro da água. Então, todo mundo come da bolota que cai dessa árvore. E está tudo ótimo, só que a gente vai se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo, e daqui a pouco a árvore não é mais suficiente para alimentar todo mundo, começa a ter fome. Aí um dos peixes diz assim, eu estou vendo que na beira da água tem comida. Se eu conseguisse me arrastar até a beira da água para comer a comida e voltar, eu ia me sobreviver. Só que quando ele faz isso, ele morre. Não consegue. Porque não tem estrutura para respirar fora da terra, fora da água. Não dá para ele, então morre. O outro peixe tenta fazer o seguinte, eu vou pegar a comida e pular para dentro da água de volta. Só que quando ele sai na água, o sol queima, porque ele não tem estrutura para pegar sol. E aí, os mentores colocam uma mutação, um peixe do couro grosso. Vamos colocar um peixe com um couro mais grosso e, em vez de barbatana, vamos colocar um arremedo de braço, onde é a barbatana. Aí ele se arrasta, pega a comidinha e volta para a água. Ele vai sobreviver, porque ele teve como se alimentar, diferente dos seus irmãos que estão disputando a comida dentro d'água. Então, com o tempo, ele vai descobrir que ele não disputa a comida, se eu como a comida aqui da borda. Ele começa a comer esta comida da borda e, consequentemente, ele vai ficando cada vez mais forte, se reproduz e vai ganhando mais independência da água. Aí a gente deixa de ser peixe e passa a ser réptil. Peixe passa a ser batráquio, de batráquio réptil. De réptil a gente evolui e se transforma efetivamente em aves. As aves surgiram dos répteis. Quando elas começaram a tentar voar para fugir do predador, elas foram desenvolvendo ossos que eram ocos. Os ossos dos mamíferos, os ossos dos répteis são ossos maciços. Os ossos das aves são ocos por dentro, são ossos pneumáticos. Por isso que elas voam. Então, as aves começaram a ter mutações para que seus ossos fossem leves. E houve as mutações para o surgimento da pena sobre seus corpos. E aí nós deixamos de ser répteis e passamos a ser aves. Alguns de nós saímos da condição de répteis para mamíferos, não passamos para aves, nos tornamos mamíferos. E assim fomos nos aprimorando progressivamente até surgir a figura do homem, como nós assim bem conhecemos.
Foi uma longa saga que nós passamos. Longa saga. E algumas pessoas perguntam por que motivo que nós somos considerados como se nós fôssemos, na verdade, descendentes dos macacos, se o nosso mundo tem macacos também. O lógico seria que não existisse macacos, já que nós evoluímos, né? Por que tem macaco? Tem macaco porque havia um ancestral comum. Nós não viemos do macaco, nós viemos de um ancestral comum entre macacos e homens. Esse ancestral comum se diferenciou e deu macacos para um lado e homens para o outro. Então é errado dizer assim, o homem veio do macaco. Não é verdade. O homem veio do ancestral comum entre o macaco e os homens. Nós viemos e viemos evoluindo, chegou num certo ponto, os desafios para o homem foram maiores, ele se aprimorou. E os macacos se acostumaram naquele padrão, não tiveram novos desafios, ficaram. Aí foi se distanciando as espécies. Por isso que nós somos como somos. E o trabalho dos engenheiros do mundo espiritual, edificando efetivamente as nossas potencialidades, desenvolvendo caixa craniana, promovendo o processo de transformação progressiva, foi muito importante. Aí nós chegamos numa época na Terra chamada Paleolítico, que é até aquele período do homem da pedra lascada. Estava nu, não sabia plantar, era nômade, vivia de lugar em lugar atrás de comida. Esse era o homem do Paleolítico, o chamado Australopithecus. E aí, quando nós chegamos numa fase seguinte, que é a fase do Homo erectus, a gente era mais homo do que pitecus. Piteco é macaco. Homo é mais homem. Então, a nomenclatura vai dando para nós essa leitura. Quando a gente pega algum ancestral do homem, que ele tem no nome dele pitecus, é porque ele é mais macaco do que homem. Se tem homo, é porque ele é mais homem do que macaco. Quando chegamos no Homo erectus, e depois veio as várias definições do homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o homem de Java, o homem de Pequim, já era mais homem. Foi nesse período que chegavam aquelas quantidades enormes de espíritos migrados que vinham para impulsionar a genética. A chegada dos espíritos que migraram para a Terra, que a gente gosta de chamar de exilados de capela, mas eles são, na verdade, espíritos migrados. Kardec não fala de exílio, fala de migração. Essas entidades migraram para o nosso planeta e se inseriram na nossa sociedade. E foi um boom na nossa evolução quando eles aqui chegaram. Porque eles criaram a agricultura, descobriram que a gente, se plantasse o grão que tinha tirado de uma certa árvore, ia nascer uma árvore que daria aquele mesmo grão no futuro. Então nós deixamos de ser nômades, passamos a ser sedentários. Isso foi lindo, porque quando a gente plantou na terra fértil, nós podemos construir casas, nós podemos construir cidades, território, propriedade, reino, tribo, taba, tudo porque veio a agricultura. Se não fosse a agricultura, estava até hoje andando pelo mundo, procurando raízes para comer. Então, é a chegada dessas entidades extremamente evoluídas que vão trazer para nós a ideia de família, a ideia de religião ainda primitiva, de adoração às coisas. Vão surgir os ideais de adoração, vão surgir as ferramentas mais elaboradas, aquelas estratégias de cavar um buraco, botar palha em cima, e quando o animal vem, pisa e cai, e eles matam de cima. Aquilo ali é uma genialidade incrível. Aquilo ali é do homem do Neolítico. O homem do Paleolítico não sabia fazer aquilo, não. Já é a presença das migrações planetárias impulsionando a nossa caixa craniana a ficar maior, o nosso polegar a ficar diferente dos outros 4 dedos. Isso aqui é muito importante, porque eu faço pinça, ó. Posso pegar um objeto. Onde eu vou pegar isso aqui? Isso é uma ferramenta... O polegar é uma ferramenta maravilhosa da evolução. Se vocês pegarem o macaco tem a mãozinha dele assim, ó. Esse dedinho é assim, não dá para fazer uma pinça, não consegue. É ruim de trabalhar, mas o nosso é ótimo. Nós somos fruto de uma genialidade nas nossas mãos com esse processo de evolução das espécies. E o Cristo planetário, o nosso Senhor,
chamado por nós de Jesus, é quem coordena toda essa atividade. Ele que realiza todo esse majestoso trabalho de edificação dessa bela e extraordinária mudança na nossa sociedade. Então, quando nós olharmos para o nosso mundo e às vezes ficarmos assim, entristecidos e com medo do amanhã, lembremos da saga da Terra. Lembremos dos múltiplos milhões de milênios que a Terra atravessou sob a tutela do mesmo Espírito. E não tenhamos medo do amanhã. Os destinos da Terra repousam na mão do Cristo planetário. Ele é que edificou todas essas coisas. O destino do planeta repousa nas mãos deles. Portanto, ele possui uma equipe maravilhosa que cuida da Terra. Nós só precisamos cumprir o nosso papel e darmos o melhor de nós na preservação do planeta, no amor ao próximo, na nossa conexão com o divino, no nosso amor a Deus e no magnífico processo de transformação moral que nos aguarda quando nós edificarmos a nossa transformação íntima. A doutrina espírita nos convoca exatamente para isso. E todos esses saberes só têm um único endereço: convencer a nós de que nós precisamos ser melhores. Confiemos em Deus, confiemos no Cristo planetário e cumpramos o nosso papel na grande saga da evolução do homem ao longo do tempo. Uma boa noite para todos e que Deus nos abençoe. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.